Agora sim, estamos gravando e vamos começar nosso workshop de hoje sobre planejamento estratégico. Vamos lá, com vocês. Eu vou começar aqui, tá? Peço licença aos meus parceiros aqui dessa aventura. Meu nome é Ana Patrícia, eu trabalho aqui no Bradesco, né, na área de CRM. Eu sou uma mulher morena, assim, morena clara, com cabelos na altura aqui do ombro, curtos, né? Assim, acima do ombro, com algumas luzes no cabelo. Eu uso óculos branco, geralmente eu tô com esse óculos, é uma marca registrada. E eu tô vestida hoje com uma. Aqui tá um pouquinho frio, então eu tô com uma blusinha assim, um rosa clarinho, de gola alta aqui no pescoço. E, e é isso, eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Boa noite a todos, eu me chamo Isabelle, trabalho no Bradesco também como gerente de relacionamento, pessoa jurídica, no digital, na matriz do Bradesco eu atuo. A minha descrição, eu sou mulher baixinha, nem morena nem loira, um pouco morena iluminada, olhos castanhos escuro. Estou usando uma blusa preta com gola alta, porque em São Paulo esfriou. De 30 graus, fomos para quase 18 hoje. E estou com muitas expectativas para essa noite. E dou a palavra agora para o Luiz. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou Luiz Lage, também trabalho no Bradesco, com 26 anos de mercado financeiro. Sou homem, tenho 1,77 m. Eu não consegui tirar minha roupa de trabalho, cheguei agora há pouco, então estou de camisa branca social. Meu fundo de tela não é tão bonito quanto o da. Não gravei o nome da nossa Eu, monitora aqui. Isabela, Isabela também, xará da nossa colega de trabalho aqui. Não é tão bonito quanto o seu, tô na minha casa, então estou com fundo na parede da minha casa aqui. Procurei a parede mais bonitinha para ficar bem, mas a ideia é ter um bate-papo com vocês direcionado ao assunto aqui, que é planejamento estratégico, trazer um pouco da experiência que a gente vive no dia a dia, e eu, particularmente, há mais de 20 anos com empresas e empresários, e microempreendedores, etc. Então, tentar ter um olhar um pouco mais focado nisso para que a gente possa auxiliar vocês de alguma forma, tá? É um prazer estar com vocês aqui nessa breve jornada e a gente vai se falando e durante a apresentação, se quiserem interromper para a gente trocar ideias, eu acho que é isso que é o grande ganho, vai ser um prazer. Acho que é isso. Aí eu acho que agora a bola volta com a Ana, né? Que vai começar a apresentação aqui, a primeira parte. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico, planejamento que não é muito uma cultura, né, da gente, né, assim, do brasileiro. A gente tem, assim, tem um certo receio em fazer planejamento, mas o planejamento ele é extremamente importante quando a gente fala de negócio, né? Quando a gente fala de empresas. E o que que é esse planejamento estratégico, né? Vou falar aqui um pouco da agenda, tá? A nossa agenda de hoje, a gente vai se dividir aqui para falar sobre o tema. A gente vai iniciar aqui falando sobre o que é o planejamento estratégico, falar da missão, visão e valores, das vantagens, do plano de ação, das ferramentas. Depois a gente vai fazer exercícios para fixação e a gente vai abrir aqui para dúvidas, tá? E compartilhar os nossos contatos. E o que que é o planejamento estratégico, né? Então, assim, para as empresas é um momento onde se tomam decisões sobre como vão se alocar os recursos num determinado período de tempo. Esse planejamento ele serve muito para direcionar as empresas, né?
ao que fazer em determinado período, por exemplo, em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, né, em 10 anos. Então, é importante se ter planejamento estratégico, ele é muito importante para você ter uma visão de longo prazo do que você vai fazer, né, dali a um determinado tempo, né? Então, muitas vezes quando a gente vai começar uma empresa, a gente precisa fazer aquele planejamento estratégico inicial que define todas as diretrizes, né, da empresa, do negócio, define os produtos, a gente entende, o mercado, entende o nosso público, né? E a partir do momento que a gente tem esse planejamento, o primeiro planejamento criado para a empresa, a gente depois pode ir fazendo planejamentos mais curtos, né, de 1 ano, tá? Então, depois eu tenho um planejamento aqui de 5 anos, e aí também de ano em ano a gente pode ir definindo, né, o planejamento para o ano que a gente vai, para o próximo ano, para os anos seguintes, né, de ano a ano. Então, é muito importante a gente ter esse planejamento, até porque a gente hoje cada vez mais vive num ambiente muito incerto, né? Então, assim, existem muitas mudanças, a gente vive num cenário mercadológico onde as coisas mudam muito rápido, né? Então, a gente falando agora, por exemplo, analisando a questão de novas tecnologias, né? Então, a gente tem mudado as formas de nos comunicar, as formas de fazer negócio. As diretrizes, elas vão mudando de forma muito mais rápida hoje em dia. E os pontos importantes que a gente precisa ter dentro do nosso planejamento, a gente precisa definir, né, as metas do que a gente quer atingir no nosso negócio. A gente precisa definir as ações para alcançar essas metas. E a gente precisa também, claro, analisar dentro do que a gente tem de orçamento, né? Como que a gente vai realizar as ações que a gente planejou, tá? Em relação ao planejamento, ele direciona muito não só o caminho que você vai seguir, mas principalmente o caminho que você não vai seguir, né? Porque hoje, no mundo que a gente vive hoje, com tantas opções, né, a gente pode se perder no meio do caminho, né? Então, assim, é importante a gente definir o que a gente é como empresa, né? O que a minha empresa vende, como minha empresa se comporta, qual o meu objetivo, o que que eu almejo como empreendedor para essa empresa. Então, o planejamento ele tem a ver com realmente a gente parar, né? Parar e pensar antes de fazer alguma coisa. E a gente precisa, né, fazer escolhas durante esse processo, né? Então, assim, tem uma frase aqui que fala que uma empresa sem estratégia é como um avião voando sem rumo em plena tempestade. Você imagina, é muito hoje como está o mercado, né? Totalmente é, volátil, né? Um mercado que muda muito rápido. Então, assim, uma empresa sem estratégia, ela simplesmente fica desgovernada, né? Então, aparecem as situações e a gente não sabe ali como lidar, a gente pode mudar de caminhos que não sejam também tão interessantes para o nosso negócio, tá? Então, é importante a gente fazer o planejamento até para a gente saber quem somos como empresa, o que queremos, né? Que público que vamos atingir, né? Então, assim, é extremamente importante para o sucesso do negócio a gente ter um planejamento. Até para entender se em determinados momentos, quando acontece alguma situação, né? Porque assim, tem uma coisa que é o plano, né? Que a gente faz, a gente imagina e a gente deseja, né? A gente olha o mercado e deseja ver como a gente quer a nossa empresa. Mas quando a gente entra no campo de batalha, que vem a realidade. Aí daí quando a gente se planeja, a gente já entende, opa, é por esse caminho aqui eu pensei que não é a melhor saída. Então, assim, você já tem um conhecimento a respeito do mercado que vai te dar uma possibilidade de navegar melhor, né, dentro dos cenários econômicos que a gente tem hoje em dia. Quando a gente começa a fazer um planejamento, algo. Opa, vou voltar aqui.
a primeira coisa, né, quando a gente começa a fazer um planejamento, uma das primeiras estruturas que a gente precisa ter, uma das primeiras definições, quando a gente abre uma empresa, a gente decide abrir um negócio, é entender, e toda empresa, né, precisa ter a sua missão, visão e os seus valores definidos. Por quê? Porque a missão, visão e valores, elas definem o rumo, para onde você está direcionando a sua empresa, né? Então, para definir a missão, você precisa entender qual a razão de existir nessa empresa, né? Então, assim, entender o que que você faz, por que ela faz, para quem ela faz, né? Então, para que a gente aqui, né, no caso do Bradesco um banco, para que o Bradesco existe, né? Então, o Bradesco, ele provém recursos financeiros para que pessoas possam realizar sonhos, né? Então, assim, a missão, ela é um direcionamento, um guia para a empresa. E a visão é o que a empresa aspira a ser para o futuro, né? Então, aqui, sim, daqui a 5 anos, né? Eu quero ser excelente em algo, eu quero ter excelência, eu quero ser o primeiro lugar, eu quero ser referência em determinado segmento. E os valores são os conjuntos de princípios, né, que servem de guias para direcionar esse comportamento e as atitudes das pessoas que buscam alcançar essa visão. E é importante até a questão dos valores para entender quem que você quer ter junto de você, da sua empresa, né, para seguir para seguir, né, junto com você, para realizar o seu objetivo, para realizar a missão da empresa, né? Então, quando se tem essas três definições, você já consegue definir e escolher com mais clareza o futuro que você quer, né? O que você tem como objetivo para a sua empresa. E sempre importante é se definir as metas de longo prazo, no que você pretende alcançar em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, e a partir daí você fatia em planos de ação, né? Você tem as metas que é algo que é maior e depois fatia em planos de ação o passo a passo do que precisa ser feito para alcançar essas metas. Alguma dúvida? Agora eu vou passar então para o Luiz, tá? Pra ele dar continuidade. Luiz, eu não consegui colocar para você passar os slides, eu acho que por causa da função do celular. Então, se você Não for tem falando, problema. eu posso ir passando para você, tá bom? Beleza, eu vou, na verdade, até pela forma como a gente está fazendo a apresentação, eu vou primeiro ler o que está escrito no slide, e aí vamos passando e conversando sobre os temas após a leitura, tá bem? Eu acho que pode ser mais viável assim. Então, basicamente, assim, dado que essas questões foram definidas, né, você já tem lá um propósito de empresa, você já sabe muito claramente qual que é a visão da sua empresa, né, o que você aspira a ser, né, a visão nada mais é do que aspiracional, então, o que a sua empresa, onde que ela quer chegar, né, que público que ela quer ter, né, quais são as missões qual é a missão que foi definida para ela, né, essas questões que são bastante importantes para que a empresa tenha o propósito e a gente saiba onde a gente quer chegar, né, que público quer atingir, né, de que forma isso quer ser feito. É muito importante você ter um plano de ação para que você chegue nesses resultados aspiracionais que você identificou que é possível, né? E aí, na construção do plano de ação, é que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, algumas técnicas, né, algumas metodologias que você pode construir esse plano de ação, e, obviamente, colocar os KPIs lá, que são as metas, né, os objetivos que você quer atingir, a forma de mensurar, né, as questões chaves, né, de cada ponto. E, para isso, a gente precisa identificar quais são as vantagens para você construir esse plano de ação
todo, né? E, obviamente, criar esse planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico nada mais é do que você tentar ter um pouco de previsibilidade do que pode acontecer e qual o caminho e quais as ações que você pode tomar com esses possíveis cenários de onde você quer percorrer até aonde você quer chegar, né? Então, na prática, você vai mirar algum lugar lá na frente, né? Um público, etc. E a partir desse lugar que você vai mirar, você vai imaginar quais são os possíveis cenários que você vai enfrentar. Aí você precisa se preparar para esses possíveis cenários, né? Você precisa imaginar esses possíveis cenários, você precisa desenhar como é que você vai chegar até lá. Então, nesse sentido, assim, as vantagens de você criar um planejamento estratégico, né? E aí eu vou ler um pouquinho aqui os slides, está em criar uma visão de resultados focadas no hoje e no futuro. Essa visão deve ser compartilhada por todas as pessoas da equipe para direcionar os esforços e ações com o propósito de alcançar objetivos definidos. Então, imagine que você lá é o dono da empresa, é o principal executivo, é a pessoa que idealizou, ou uma das, né? E você não conversa com o seu time, né? Então, pode ser que em algum momento você esteja remando para um lugar e o seu time está remando para o outro, porque ele não tem o menor entendimento de onde você quer chegar, né? Então, os objetivos eles precisam ser compartilhados. Essa visão, ela não pode ser só no hoje, né? Como a Ana bem colocou ali, o mercado é muito dinâmico, muda a todo momento. Então, você tem que pensar no hoje, mas como é que esse hoje vai fazer você alcançar esse futuro, né? Que você está predisposto a percorrer. Então, e todos que estão ao seu redor, né, precisam entender isso, e precisam estar junto com objetivos muito bem definidos, né, formas de atuar muito bem definidas, cada um com seu papel definido, né? Num time de futebol, imagina que se todo mundo quiser ser atacante, né, não vai dar certo, né? Então, cada um tem o seu papel definido. É importante que na empresa, né, cada um tenha papéis diferentes, né? Podem ter pessoas com mais de um papel, né? Pessoas que realizam diversas funções. Isso é importante também, você ter pessoas que conheçam diversas áreas e podem suprir eventuais ausências e, e deficiências momentâneas naquele momento, né? Eu, naquele momento, não estou bem no meu financeiro, né? Se eu tiver outra pessoa que entenda bem de finanças, ele pode me ajudar a ter uma visão melhor daquele assunto. Então, quanto mais pessoas entenderem, mais elas puderem compartilhar visões e mais estiverem alinhadas aquele propósito, aquelas metas, com objetivos bem definidos, papéis bem definidos, mais fácil de alcançar aquilo ali. Mas não é só definir papéis e metas, né? A gente precisa acompanhar como é que está o progresso dessas metas e esses papéis à medida que eles são definidos, porque senão você só define, mas não sabe para onde você está indo, né? Você não sabe se o teu colaborador está executando bem aquela determinada atividade, você não sabe se o seu produto, o serviço que você está oferecendo está sendo bem aceito pelo mercado, porque você não está medindo isso em relação aos seus concorrentes, você não está medindo isso em relação à sua penetração de mercado, enfim. Então, para isso, e aí eu vou ler novamente aqui, você precisa acompanhar o progresso com base em metas estratégicas, né? O plano vai permitir, esse plano estratégico, né, o planejamento estratégico, e o seu plano de ação vai permitir com que você acompanhe seu progresso na direção de metas previamente estipuladas. E um rastreamento de indicadores de desempenho, KPIs, né, por unidades de negócio, departamentos de equipes e indivíduos que impactam diretamente nos resultados, né? KPIs é uma sigla em inglês, basicamente é indicador-chave de desempenho, QI é de chave, P é de performance e I é de índice, né, de indicador. Então, basicamente, você vai definir lá quais são essas metas, essas direções, e vai apurar conforme você também previamente estipulou. Então,
A gente vai falar um pouquinho mais à frente de como fazer isso, mas basicamente você precisa de tempo para medir, em quanto tempo você espera que aquela ação se consolide, né? Quem são as pessoas que vão se envolver no progresso dessas ações, dessas metas, né? Quais são as competências que vai ter que ter, qual o posicionamento que o seu produto precisa ter no mercado, né? Quais são os recursos que você vai precisar envolver, né? Sejam eles financeiros, sejam eles de marketing, etc., para que você tenha um determinado resultado. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, né? Isso tudo, obviamente, visa uma produtividade, né? Você precisa evoluir com a tua empresa e a evolução, seja ela financeira ou não, ela é marcada por produtividade. Então, vem o terceiro tema, o terceiro ponto do slide aqui, que também é uma vantagem no planejamento estratégico, que é o acréscimo de produtividade. Você tenta antecipar contextos desfavoráveis, que pode ser uma boa prática para gerir essas situações e ampliar esses resultados, né? Com o bom plano, todos sabem o que precisam produzir e fazer. Então, eventualmente, vou dar um exemplo aqui, né? Não sei que tipo de empresário a gente tem, mas vou dar um exemplo para empresários de pequenas empresas, microempresas, né, microempreendedores, que, porventura, muitas vezes é o próprio dono que faz tudo ali ao mesmo tempo, né? Então, é ele que está ali vendendo, é ele que tem que pensar onde ele quer chegar, é ele que tem que administrar as finanças, é ele que tem que saber aonde que ele vai reinvestir, né, o que ele vai fazer, né, como é que ele vai atrair o público, etc. Mas porque em algum momento tem algumas coisas que o impedem de fazer isso, né? Às vezes a pessoa passou mal e não pode ir para o trabalho, né? Teve que socorrer alguém que precisa da sua ajuda, né? Ou teve algum problema na própria empresa e não foi possível abrir. Enfim, se você conseguir imaginar esses cenários de uma forma geral e tentar se planejar, criar um plano para que isso aconteça, caso essa situação aconteça, isso pode facilitar a sua vida, né? Não, deixa de ser uma surpresa para estar presente no seu planejamento e, obviamente, você consegue ter uma execução mais alinhada ao que você se predispôs a fazer. Então, é uma forma de você tentar superar os possíveis cenários adversos sem que você tenha perda de produtividade, né? Que é o grande propósito desse negócio aqui, né? Para que a gente planeja? Para que a gente se prepara? Basicamente, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos futuros e, de certa forma, prevendo que cenários adversos possam acontecer. Nem sempre a gente vai ter lá o céu de brigadeiro, né? E aí, citando aí o exemplo da Ana anterior também, né? Às vezes você está lá num avião, você não tem o teu planejamento e não conseguiu ver qual era a rota que ia ser desenhada e como é que estava o tempo naquela situação, você realmente pode estar em maus lençóis, seu avião pode cair, etc. Então, imagina que decolar um avião não é simplesmente puxar o manche e dar pressão lá nos motores, né? Você precisa também entender durante aquele percurso inteiro por onde você vai andar, né? Quais são as condições meteorológicas que estão previstas naquelas situações e, obviamente, até para mudanças meteorológicas que ocorram, quais são as atitudes necessárias que você precisa tomar para lidar com um eventual cenário diferente daquele que você imaginou. Na vida empresarial não é diferente, né? A gente precisa estar preparado para isso. Então, nessa questão, planejar para a gente ter um acréscimo de produtividade ou, pelo menos, não perder caso aconteça alguma coisa no meio do caminho que a gente não se preparou, né? Outro ponto importante é entender como é que você está no mercado ao longo do tempo, né? No longo prazo. Assim. Com o planejamento, você irá entender melhor o segmento de clientes, condições de mercado, ofertas e produtos, serviços que melhor atendam os interesses no longo prazo, né? Na prática, quanto mais rápido e
quanto melhor você se planejar em relação aos seus concorrentes, né? O que que eles fazem, o que que eles ofertam, né? E como é que você está posicionado em relação a isso, é importante, né? Não sei se dá para fazer aqui, Isabela, alguma situação, mas eu estou olhando minha tela aqui, eu sinto um pouco de falta de interatividade. Assim, se alguém quiser falar sobre alguma situação que tenha vivenciado, dizendo, olha, eu tinha um produto e realmente o meu não prestei atenção que o meu concorrente ali vendia o produto mais barato, ou ele acabava, e aí como é que foi a situação, acaba não lidando com isso, né, para que a gente possa entender um cenário e carregar um pouco do conteúdo aqui. Não sei se faz sentido e se alguém Boa. queria falar aí, né? Eu vou parar de compartilhar a tela só para a gente fazer esse momento rápido aí de interação, e daí eu volto assim que você chamar. E aí, pessoal? Até puxando, incentivando mais. Até puxando um pouco ali atrás da falar da Ana. Contar se você já tem missão, se você já tem visão, se vocês trabalham sozinhos ou não, que foi o outro ponto que o Luiz falou. E se vocês, de repente, já comparam o negócio de vocês com algum outro negócio parecido, se chegaram a fazer essa comparação, às vezes a perder negócio por causa de outro concorrente. Vocês já tiveram Contem aqui. cenários que não imaginaram, né, Isabela? Às vezes, no meio do caminho, eu não planejei isso, meu negócio não abriu e eu perdi dinheiro nesse dia, né? Esses cenários que acontecem, né? Tive que ajudar uma pessoa, nem sempre eu posso estar presente porque eu tenho uma segunda atividade. Essas coisas, esses detalhes, né, que às vezes fazem a produtividade cair, né? Para os tímidos de plantão, pode mandar no chat, gente. Vamos. A gente quer Ó, conhecer um pouquinho do negócio de vocês também. No Posso final dos falar? contatos, que vocês podem até pedir Pode, claro. ajuda. Então, tá aberto aí. É o momento. Claro, Anderson. Prazer aí. Pessoal, boa noite. Eu sou o Anderson, de BH, Minas Gerais. E eu sou um profissional hoje de 15 anos de experiência na área de gestão de planejamento e controle, na área da engenharia. Então, a gente estava ouvindo aí do Luiz aí, a gente não tem o que agregar muita coisa. Mesmo a metodologia financeira que ele envolve na parte aí dos bancos, que a gente trabalha na parte da engenharia, é a mesma performance que a gente passa também para os nossos clientes. Claro que cada um tem um objeto de trabalho, e esse objeto é vinculado a cada um. Hoje nós trabalhamos hoje com projetos grandes, com projetos de bilhões de reais, e a gente tem toda a nossa parte de análise de planejamento. A gente tem um planejamento estratégico, a gente tem um monitoramento de controle, indicadores, um orçamento bem controlado na parte física, financeiro. Nós temos também a parte de análise de dados, é pegar aquela análise de dados, ver o que está contemplando aquele projeto, e, além disso, nós temos vários relatórios gerenciais, onde que esses relatórios a gente toma as nossas decisões do nosso dia a dia. Então, acho que isso aí não agrega para todas as empresas. A pessoa tendo um pequeno estabelecimento ou tendo uma multinacional, o mesmo conteúdo é sempre o mesmo, mas tenha que ter um controle eficiente aonde que ela tem seus gargalos para tomar decisões futuras. Perfeito, Anderson. É isso mesmo, assim, vou acrescentar um pouquinho na tua fala, e eu até, sem dúvida, né, uma questão que que me salta aqui aos olhos quando você fala é que, pela empresa que você trabalha, já é uma empresa bem estruturada, né, já tem lá faturamento de milhões, etc. Então, A gente certamente trabalha ela. com a Vale, trabalha com a Samarco, trabalha com a Gerdau. Exato, então. Certamente para que a empresa tenha chegado nesse patamar, ela percorreu todos esses passos, né, e mediu esses KPIs o tempo todo, né, e continua medindo. A gente vai citar aqui um pouquinho mais à frente, que isso faz parte de um ciclo também, né, se chama ciclo PDCA, né, precisa definir, etc., mas precisa, em algum momento, voltar para o início lá e ver se o processo está bem feito e revisitar esse tema o tempo todo. Isso permite que o pequeno empresário chegue à grande empresa, que é o teu caso ali, já especificamente, mas não permite que o pequeno empresário deixe de ser um pequeno empresário se ele não fizer, né? Então, assim, é importantíssimo que ele faça, né? Ele tem que entender, ele tem que criar, por mais óbvio que pareça, assim, tangibilizar as coisas é muito importante, você dizer qual é a tua visão, qual que é
a sua missão e etc. E a partir disso, você fazer os acompanhamentos, né? E fazer com que o teu time conheça isso, para que todo mundo reme junto. E, obviamente, à medida que a empresa vai se sofisticando, vai crescendo, há necessidade de novas análises, relatórios mais detalhados, etc., porque quanto mais você cresce, mais se gasta. E aí entra na questão que você falou muito claramente ali, que são os controles, né? Se você não tiver controles muito apurados, você acaba gastando demais para pouca produtividade. Então, você entra naquela situação das metas estratégicas, do acompanhamento de produtividade, do acréscimo de produtividade, de olhar se Sim. você está fazendo o que o mercado chama de core business, né, que é a sua atividade principal ali, né? Muitas vezes as empresas começam a crescer e se afastam da missão e da visão, né, que são as principais estratégias, né? Quando você vê, você criou uma fábrica de bombons e você está vendendo sapato, né? Porque em algum momento você começou, e aí você se perde estrategicamente, porque são negócios completamente diferentes. Então, ou está na hora de você rever a sua missão, a sua visão, e rever o seu posicionamento estratégico, rever isso tudo, né? Ou, de fato, você precisa reposicionar o seu negócio de acordo com o que você lá atrás se planejou a fazer, né? Então, obrigado E aí eu pela tua falo para as participação. pessoas Eu acho que a empresa, ô Luiz, é um membro da família. Então, se você tem aquele membro da família ali, ele tem custo. Então, se você não que cuidar daquele custo que é um membro da família ali, guardar aquelas ideias ali, segmentar aquilo ali, não misturar com aquele irmão, com o pai, com o filho, você consegue dominar o seu espaço. Mas a partir do momento que você não tem um controle daquele membro da família que está jogando para dentro desse seu estabelecimento, dentro da sua casa, de forma desordenada, com certeza lá na frente você vai ter um impacto muito grande para isso aí. perfeito, perfeito. Concordo em gênero, número e grau com você. Perfeito. Obrigado pela tua participação, Anderson. Tem alguma situação diferente do Anderson? Eu acho que tem para a gente dar um oposto aqui também. Tem algum grau de maturidade um pouco menor, talvez? Das salas do Luiz e da Ana até agora, alguém se identificou? Tem alguma coisa? Não tem no que eles falaram? Isabela Laurita, posso dar um exemplo? Pode sim. O Luiz estava falando aí, uma frase que ele citou, que você estava vendendo o seu produto e não sabia que o seu vizinho estava vendendo num preço mais barato, fazendo um preço especial, uma promoção. Mas no meu caso foi diferente. Era eu que estava fazendo um preço muito. Errei na precificação aí e estava fazendo muito mais abaixo do que eu podia. Talvez desse só para pagar o custo da minha matéria-prima. Isso foi bem no comecinho. E aí eu fui sinalizada pela minha professora e alguns colegas. E eles me mostraram mais ou menos aí o caminho e explicaram com todo o cuidado aí e acolhimento, falando que eu poderia estar atrapalhando os coleguinhas. E aí eu fui aprendendo e me recolocando e calculando direito os preços e fazendo cursos e essas coisas. Esse foi meu caso, meu exemplo. Muito bom, Laurita. E imagina o quanto o planejamento podia ter te ajudado, né, nisso, porque não é só o trabalhar e ter o pouco resultado ali, né? Você podia ter extraído muito mais resultado financeiro, já que seus concorrentes estavam posicionando o preço muito acima, né? Não Uhum. necessariamente você precisa jogar o teu preço muito abaixo, né? Você pode jogar ele um pouco mais abaixo, você também pode jogar até um preço mais acima, né? Mas desde que o teu cliente perceba que você tem o chamado valor agregado, né? Então, perceba que tem um mercado que a gente atua, né? No mundo inteiro, que é o mercado de alta renda, mercado de luxo e etc. Essas pessoas, vou falar isso um exemplo de uma bolsa, assim, tem bolsa que custa R$ 10, tem bolsa que custa R$ 100.000, né? Dessas marcas de luxo, assim, as duas são bolsas, funcionam da mesma forma, né?
elas guardam as coisas, né? Elas projetam a imagem da pessoa, etc. Né? A diferença está exatamente em como é que está o posicionamento do seu produto no mercado e qual que é a qualidade desse teu produto, né? Uma marca de luxo, ela se posiciona não só para guardar os objetos lá quando ela faz uma bolsa, ela quer passar uma questão de imagem também. E aí, assim, qual que é o preço da tua imagem, né? Você já sai do preço do objeto para o que aquilo significa no entorno, né? Não só para carregar o objeto, as coisas, né? E a qualidade desse objeto, mas também do que aquilo ali revela para a sociedade, né? Isso está no mercado de automóvel, está no mercado de tudo, né? E você tem o posicionamento do preço baixo, que o cara ganha na escala, né? Na quantidade de vendas, você tem o posicionamento do preço mais alto, que o cara está mais ligado em ter um benefício agregado ali. E, obviamente, assim, isso tudo faz parte do teu planejamento estratégico. Assim, como eu vou me colocar no mercado? Eu vou me colocar no mercado para que eu consiga atender esse público, extraia mais resultado da minha venda, né? E aí eu preciso desenhar um caminho a ser percorrido de como é que eu chego lá, planejamento estratégico, ou, né, eu vou posicionar o meu produto mais abaixo, vou ganhar na escala, etc. E também preciso ter um caminho a ser percorrido para isso, já que eu vou ter que ter uma quantidade de pessoas maior. E a gente vai passar por ter que entender como é que o mercado disso se comporta, né? Fazer um levantamento de mercado, quantas pessoas podem comprar. E aí vou te dar um exemplo aqui, Laurita. Assim, será que o teu produto você consegue entregar só no seu bairro, ali na sua no seu entorno? Você pode expandir isso para fora do teu entorno. Você pode expandir isso para o restante do teu bairro ou para a cidade toda. Você pode sair da sua cidade para o teu estado, ou você pode sair e ir do teu estado, inclusive, para o país todo. Você pode sair do seu país e ir para outro continente, ou você pode ir para o mundo todo. Então, isso tudo tem que estar muito bem definido, né? E, obviamente, as suas metas, né, vão ser baseadas nessas definições, e, obviamente, você precisa entender quanto de dinheiro você vai precisar aportar nisso, né? Porque se você tem um objetivo, e aí esse objetivo ele tem que ser de longo prazo, imagina o seguinte, ó, você pode ter um objetivo de longuíssimo prazo, falar, olha, eu vou levar meu produto para o mundo todo, mas você não tem dinheiro naquele momento, né? Então, você vai começar a ter objetivos menores, né? Vou atingir primeiro a massa do meu bairro, para depois atingir a massa da minha cidade, para depois atingir a massa do meu estado, ou já tem alguma coisa que me proporcione ter uma escala maior, enfim. Isso tudo vai nortear você na tua jornada, né? Mas que bom que você compartilhou com a gente aqui, e é bem isso, né? É um caso de sucesso seu, porque você conseguia posicionar o seu produto, mas podia ter sido ainda melhor, né? Extraindo mais resultado ainda. E aí, obviamente, sobra mais dinheiro no caixa, você consegue reinvestir na tua empresa, reinvestir nos teus negócios, você vai ganhando proporções. Mas, obviamente, essas coisas só acontecem quando a gente para olhar o que a gente está fazendo e a gente imagina o que pode ser feito, né? E o que os concorrentes estão fazendo, como é que o mercado está se comportando e a partir desse estudo, assim, como é que eu vou me comportar e o que eu vou fazer, né? Muito bom, Laurita. Obrigado aí pela tua contribuição. Eu alguma coisa no chat aqui, mas eu confesso para vocês que eu não sou bom Eu de posso ler se você tecnologia. quiser. Ah, Pode ser? achei aqui, Oi. ó. Achei, Isso. achei. Ô, Luiz, eu posso dar um Quem comentário colocou, aí? quem colocou aqui foi o Everaldo. Vou ler aqui um pouquinho o que o Everaldo colocou. Temos um ateliê em casa, onde a minha esposa realiza todas as costuras criativas. Porém, estamos perdendo vendas por falta de tempo, já que ela trabalha de segunda a sexta-feira no hospital e o tempo que pode dedicar à costura é muito reduzido. Então, muito bom também, Everaldo. Assim, eu vou falar rapidamente aqui, né, porque a gente tem um certo tempo aqui também, eu quero entrar nos outros assuntos e ainda tem a Isabela para falar uma parte importantíssima aqui, que é o desfecho ali, né?
Então, nesse caso específico, de novo, é a questão de planejamento estratégico, né? E aí eu acho que um pouco até eu dei uma pincelada no que a gente vinha falando. Se você tem dificuldade de tempo, né, e é uma atividade especificamente manual, né, que a gente não tem como substituir essa atividade por uma máquina, etc., ou não há recursos para que seja comprado para que uma máquina possa executar, etc., mas que há disponibilidade de outra pessoa para fazer, talvez a gente precise treinar essas outras pessoas para fazê-las executarem dentro do esperado, naqueles momentos em que a gente não pode, do que a principal pessoa daquela execução não possa fazer, né? Nesse caso aqui, a ausência é por um outro exercício laboral ali, uma outra atividade, né? Mas podia ter sido uma ausência por alguma doença, algum problema de saúde momentâneo, ou até férias, né? E aí, como é que faz, né? A pessoa não tira férias nunca, né? Não vai descansar nunca, ou eventualmente não pode ter nenhum problema de saúde, não pode ficar resfriado, não pode ficar com febre, etc. A gente tem que estar preparado para isso, e faz parte do processo treinar pessoas, né? Pessoas que se identifiquem com aquela atividade, que sejam e que possam ser beneficiadas de alguma forma, né? Então, seja ela remunerando essa pessoa e dividindo o resultado naquele momento, já que você não vai poder executar aquela atividade, ou simplesmente ter um sócio ou a própria família ajudando, né? Enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, porque eu acho que esse é um exercício individual de cada um, dentro da sua atividade, dentro do seu negócio, né? A ideia aqui não é prestar consultoria, mas fazer com que vocês abram um pouco essa mente em relação ao planejamento estratégico, né? Dizendo, olha, isso eu já previ, né? E está acontecendo. E as minhas vendas estão diminuindo por quê? Porque eu tenho uma pessoa que faz a costura e que está trabalhando em outro lugar. Preciso substituir essa pessoa, porque ela não vai poder se livrar da outra atividade, porque também é importante na composição da renda, né? Como é que eu faço isso, né? Quem que está disponível? Quem que vai ser treinado, né? Se as respostas todas forem não, assim, também faz parte do planejamento estratégico rever o faturamento, né? Dizendo, olha, eu não vou conseguir faturar isso tudo porque eu não tenho tempo para fazer isso. Então, a partir dessa atividade, com esse tempo restrito, a minha nova meta é essa, né? Eu não vou conseguir alcançar uma meta muito distante daquilo. A gente vai falar sobre metas já já, e aí eu acho que está bem inserido nesse contexto que eu estou dizendo para vocês. As metas elas têm que ser factíveis, né? Tem que ser realizáveis, né? Está dentro de um conceito que a gente vai falar já já, que se chama metas SMART. Se você não consegue executar determinada atividade naquele tempo, assim, aquela meta deixa de ser factível e passa a ser sonho, né? E aí sonho é mais difícil, né? O que a gente precisa é tangibilizar as coisas. Enfim, queria abrir mais um pouquinho, eu estou vendo que tem bastante manifestação, isso é bom. Estou começando a ficar preocupado com o tempo aqui. Isabela, minha amiga, Isabela da CID, me policia aí sobre isso quando está na hora de seguir a apresentação aqui ou não, senão eu vou seguindo aqui, estou gostando. Ô Luiz, só te interrompendo que o Anderson quer dar uma palavrinha. Perfeito. Vamos lá, Anderson. Luiz, aproveitando o seu engate aí, eu moro numa cidade que chama Nova Lima. É do lado de BH. E aqui nós temos uma tradicional, um bolo. É um bolo caseiro que ele é feito com frutas seca, cristalizada. E esse bolo aqui é a sensação da cidade. Então a queca hoje é uma queca, é um bolo que ele é vendido para a cidade aqui em cerca de 60 até 100 reais. Mas isso existe uma história, o cliente, as pessoas que conduzem isso, que façam isso, tem uma história de como fabricar aquilo. E a gestão do planejamento é essa. Quando você planeja qualquer coisa para você divulgar ou fazer um trabalho, de seja uma cerâmica, de seja uma comida, que seja qualquer coisa, você tem que ter amor por aquilo e saber a história como é que é aquilo. Porque às vezes o vizinho está fazendo alguma coisa ali, mas será que ele está usando as técnicas como que eu trabalho, da forma que eu faço aquele produto? Ou às vezes ele está usando a coisa bem industrial para poder chegar e ganhar preço na minha frente.
Então, tudo tem sua técnica e onde que deve ser também mostrado na nossa rede social. A gente trabalha dessa forma, a gente faz isso do caseiro, a gente tem um grupo de pessoas. Então, assim, esse material, poder informar como que é feito, ajuda muito lá na frente no seu Sim, isso é avanço o de que a gente, venda. isso é o que a gente comentou, né? São de valor agregado, né? É o quanto que está É. por trás daquele teu produto ali, né? Você, quando tem uma Exatamente, porque história, às vezes tem a pessoa vê uma coisa ali, mas espera aí, o fulano da esquina ele faz tudo manual, o negócio tem sabor diferente, ele agrega muita coisa. sim, Então isso, e outra coisa que é muito importante também, Luiz, ver as feiras que tem nos locais, ser participativo, mostrar o seu talento naqueles locais, porque é onde você começa a ter uma carteira boa de clientes também. sem dúvida. Pode fazer, e aí linkando esse teu comentário, Anderson, com o comentário do chat lá, da questão que está faltando tempo, né? Às vezes a forma, né? Esse storytelling aí, como você falou, né? Essa história, né? E essa qualidade do teu serviço agregado, ele pode extrair uma receita maior. Então, imagina que a gente tem uma baita de uma costureira aqui que pode fazer coisas que não são as mais simples, né? Isso tem mais valor, né? Mas a Você gente precisa tem que trabalhar produzir. com metas, né, Luiz? Porque a meta do mês Sim, é esse. Eu preciso de sim, produzir tantos produtos. A minha meta é sem essa. dúvida, Caso venha sem a dúvida, procura maior, aí já consegue passar um plano B. sem dúvida. A gente vai falar de meta já já aqui e, enfim, vou guardar um pouquinho isso aqui, Anderson, para a gente já falar já já. Bom, eu vou seguir aqui, pessoal, senão eu estou ficando preocupado com a hora aqui, e tem bastante coisa interessante para a gente falar aqui. Então, a última questão desse slide aqui especificamente, ele fala de estabelecer um senso de direção comum para a sua organização, né, para o seu estabelecimento, enfim, para o seu negócio. Nesse ponto, você alinha com seus times a visão e a missão da sua empresa. É um pouco daquilo que a gente já comentou aqui antes, de todo mundo remar para no mesmo lugar. E aí, uma das coisas que faz você remar para o mesmo lugar são as metas, né? Porque as metas são objetivos muito claros e que definem os papéis de cada um, né? Existe a definição de papéis de cada um ali em determinado momento, quem vai executar aquelas metas, etc. E você direciona para que as pessoas vão em busca daquelas metas, né? Então, Isabela, se você puder mudar aí para mim o slide, seria ótimo, por favor. Beleza, ótimo. E aí, assim, depois que a gente entendeu quais são as vantagens, né, disso tudo, do planejamento estratégico, a gente tem que ter um plano de execução. E aí eu vou correr um pouquinho mais aqui, mas e depois a gente abre de novo aqui para a gente conversar, que eu acho que tá muito mais interativo a gente trocar essas experiências do que ficar especificamente falando de teoria, né? Tem que ser teoria aplicada à prática aqui. Então, na verdade, um plano de ação, né, para onde vou recapitular aqui, a gente já sabe para onde a gente quer ir, já sabe quais são as vantagens de todo mundo estar junto com a gente, da gente ter um planejamento, saber quais são os possíveis cenários que a gente vai enfrentar, e etc. A gente já imaginou isso tudo e agora a gente precisa tangibilizar, né? A gente precisa transformar essas coisas que a gente imaginou em resultado, né? E para isso a gente tem que ter um plano, né? Um plano de execução em que a gente precisa definir os papéis, né? Quem que vai executar esse plano, precisa quantificar esse plano, né? Quanto que vai ser feito e dar tempo para ele, né? Em quanto tempo vai ser executado, né? Imagina se, vou faturar R$ 1 milhão. Em quanto tempo? Em um mês? Ótimo, né? Em 100 anos, talvez a gente não esteja vivo para conseguir fazer esse R$ 1 milhão, por exemplo, né? Então, precisa ter tempo, né? Precisa ter métrica para a gente entender como é que vai medir isso, né? Se a gente está indo bem ou não está indo bem no nosso plano, e eventualmente até mudar a rota do plano, e etc. Então, um bom plano de ação ele tem que incluir uma descrição do objetivo que tem que ser atingido, né? Isso tem que estar muito claro lá. Quais são as tarefas e etapas que devem ser concluídas para alcançar o objetivo? Quem são os responsáveis por fazer cada atividade? Qual é o prazo final para a conclusão de cada atividade?
quais são os recursos necessários para dar conta dessas tarefas, né? E quais são as métricas de avaliação desse progresso, né? Então, feito isso, assim, dito isso, a gente tem algumas situações que podem ajudar vocês, algumas técnicas, né? Que a gente vai comentar aqui, para que vocês possam chegar lá, chegar nesse plano, definir e percorrer esse caminho aí até refazer um novo plano, né? Voltando na fala da Ana aqui, planejamento estratégico tem que ser feito sempre, né? Não é uma vez só e não revisar isso, então tem que estar sempre sendo realizado, ver o que mudou, qual é o novo patamar que você já chegou, né? Às vezes você já saiu, voltando naquele exemplo, você já saiu do público da sua rua e agora você já está no público do seu bairro, né? Já tá saindo, agora você já quer sair do público do seu bairro para ir para o público da sua cidade. Então, as coisas vão mudando à medida que o tempo vai passando e você vai se mantendo naquela posição, aumentando ou diminuindo, né? São cenários diferentes. Então, é preciso que a gente tenha metas, e essas metas, quando elas são dadas, elas precisam seguir um conceito praticado no mercado que se chama SMART. Esse SMART vem do inglês, né? O S vem de specific, de específica, então ela consiste em saber o que será alcançado e as ações que serão tomadas para chegar lá. Então, toda vez que a gente criar uma meta, a gente tem que saber muito bem qual que é o objetivo da criação daquela meta, né? O que a gente quer alcançar com aquilo ali, né? Ela precisa ser mensurável, né? O M do SMART é de measurable, que é mensurável, e a gente precisa de indicadores para mensurar esse progresso, né? Quais são esses indicadores? São quantitativos, né? A minha meta é vender 10 balas, né? Então, é fácil contar quantas balas dia, né? Eu vou medir isso por dia, eu vou medir isso por mês, né? Fiz uma meta de vender 1.000 balas por mês, né? Eu vou medir isso de quanto em quanto tempo? Diariamente, né? Se é 1.000 balas mês, eu trabalho os 30 dias, divido isso por 30, cheguei numa meta diária e, obviamente, tem que reposicionar, ver se eu entreguei, não entreguei, o que eu preciso fazer depois dessa entrega ou não entrega para voltar a entregar ou continuar superando, né? Enfim, ela precisa ser atribuível, né, que é attainable, né? É necessário especificar quem que é o responsável pelo alcance da meta. Então, atribuível é dizer quem vai fazer, né? Senão a meta fica lá, né, e ninguém executa ela, né? Ela precisa ser realista, né? Relevant, relevante, né? Então, tem que ser definir metas que podem ser realmente atingidas, levando em consideração os recursos disponíveis, né? Não pode criar metas que você não consiga alcançar. Então, um pouco desse exemplo do chat se eu não tenho disponibilidade de horas de trabalho e necessariamente minha produtividade se dá em cima de horas disponíveis de trabalho, eu não posso imaginar que eu vou alcançar o mesmo resultado que eu tinha quando eu tinha 100% de disponibilidade de horas, né? Agora eu não tenho mais essas disponibilidades, preciso rever a minha meta, né? Ou se eu quiser continuar entregando aquele resultado, eu preciso rever as atribuições, né? Quantas pessoas vão trabalhar, quantas vão conseguir executar, rever as minhas margens, etc., né? Mas a meta especificamente, ela precisa ser realista, ela não pode se desconectar com a realidade, né? Ela tem que ser atingível, né? E ela tem que ser temporal, esse T de time-based e é temporal, quer dizer, ela tem que ter um prazo definido para atingimento, né? Senão ela fica muito solta, a gente não sabe quando vai chegar, nem quanto vai fazer, etc. Enfim, é basicamente isso, né? Obviamente, outra situação que a gente faz nesse planejamento, nesse plano de ação, é também outra técnica baseada em iniciais estrangeiras, né, americanas, inglesas, né, que é o 5W2H. Esse W, eu vou ler aqui o que ele significa, e o H também, mas basicamente do what, né, de o que você deve fazer, o what é o que em inglês, então, é o que deverá ser feito, né? Então, dado que você já tem um planejamento estratégico,
o que que você deve fazer para entregar aquele teu planejamento estratégico, para chegar naquela tua visão, né? O porquê, né? Why, né? Porquê? Qual é a razão dessa atividade? Por que que tem que ser feito, né? Where, né? Onde será realizada essa ação, né? E aí, de novo, aquele exemplo da rua, né? Da atividade na rua, né? Vai ser na rua, vai ser na cidade, vai ser no mundo, né? E por que que eu vou fazer isso naquele momento ali, né? Porque eu tenho o propósito de ser a principal marca, eu tenho propósito de ganhar dinheiro, eu tenho propósito de... Tem que ter uma razão para aquilo ali, né? Qual é a atividade que tem que ser desempenhada? Eu tenho que vender as balas, né? Eu tenho que vender a minha bolsa, e etc. When é quando, né? When vem do quando em inglês, né? Então, quando se espera terminar a atividade? Qual que é o tempo para a execução daquela atividade, né? Eu vou vender bala em quanto tempo, né? Durante quanto tempo? Eu vou vender bolsa durante quanto tempo, né? Eu vou atuar nesse mercado aqui durante quanto tempo? Eu vou entrar na minha rua durante esse tempo, depois eu vou para a rua seguinte, etc, né? Isso está tudo mapeado no seu plano. How, né? Como deve ser executada a atividade, né? Fica mais fácil quando você tem previamente definido quais são os recursos que vão ser utilizados, né? Eu vou usar caneta, papel, eu vou a pé, eu vou de Uber, eu vou utilizar uma propaganda na internet, enfim, aqui é o como, né? E, obviamente, não pode faltar o how much, de quanto, né? Quanto que esse negócio custa. Obviamente, quanto maior a abrangência, quanto mais sofisticação, mais dinheiro se gasta. Você tem que saber quanto que você pretende gastar para atingir aquele resultado, né? Essa é uma outra metodologia, né? E um pouco do que eu já falei anteriormente é esse ciclo PDCA, que é um passo a passo para melhorar continuamente os resultados da organização, de um time ou até de pessoas individualmente, né? A sigla PDCA também é em inglês, né? Ela se refere em planejar, plan, executar, do, né? Verificar, check, e agir, act, né? Então, é um ciclo, né? Que, baseado nas metas e nessas definições de quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer, etc., você revisa se está bem, se está sendo bem executado, fazendo as verificações e agindo e replanejando se for necessário, e executando novamente e verificando a sua execução e agindo novamente para corrigir essas execuções ou melhorar as execuções, e, se preciso for, replanejar, etc. Então, você fica percorrendo essas etapas, né? Assim, da minha parte, é isso. Espero ter contribuído para vocês um pouquinho. Acho que no final, se a gente quiser comentar um pouco mais, falar um pouco mais, mas eu estou preocupado com o tempo aqui, queria passar para a Isabela, porque ela tem um assunto muito bacana também. São mais ferramentas que vão permitir que vocês agreguem resultado ao negócio de vocês, tá? Obrigado aí. Prazer conhecê-los. Bom, vamos seguir então aqui. Prometo ser rápida, tentar dar uma acelerada aí para não prender vocês também muito tempo. Mas tudo que o Luiz falou é muito importante. E o que eu gosto de ressaltar não é a primeira mentoria, né, que eu participo, e sempre eu falo isso. Planejamento estratégico não é só no nosso negócio, isso é na nossa vida. Né? Em tudo que fizermos, a gente tem que ter um planejamento. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu no banco, eu quero chegar em tal área. Eu olho o cenário externo e interno, como que eu devo chegar àquela área, aquele cargo que eu quero muito? O que que eu devo fazer? Como que eu devo me planejar para chegar nesse cargo? Então, isso é para tudo. A gente se planeja muito no nosso ambiente familiar, na nossa casa, né? Para pagar as contas, para dar conta de filho, dar conta, né, de todo o calendário. Então, o planejamento estratégico já está inserido na nossa vida. E muitas das vezes no negócio a gente deixa de lado, porque a gente acaba não priorizando. Mas parar 5 minutinhos, 10 minutinhos lá, opa, peraí, deixa eu fazer uma análise de como está o meu negócio, né? Como que está o cenário, como que está o mercado em si. O que que eu devo fazer? Como que estão meus concorrentes? Então, é importante essa pausa para você entender. Aqui, às vezes, a gente pode pensar assim, mas meu negócio é tão pequeno, não precisa disso. Precisa, precisa. Se você sabe do seu potencial, se você confia no seu negócio, você precisa parar, você precisa ter esse tempo aí para analisar
e colocar todas as suas fichas naquilo que você acredita. A Laurita, que está até aqui, é a minha mentorada, né, no programa, e eu falo muito isso para ela. Eu falo, nossa, suas peças são tão incríveis, sua empresa, seu negócio tem tanto valor, e eu gosto de enfatizar sempre isso para ela entender que o negócio dela tem um valor, sim, e que ela precisa apostar todas as fichas dela no negócio, porque é algo que ela acredita, é algo que é a missão de vida dela, é o propósito dela. Então, já para começar aí engajando e motivando vocês a confiarem no negócio de vocês, seja ele pequeno, médio, grande porte, não importa a dimensão, o importante é que você confie no seu negócio e que você tenha um planejamento aí de onde você quer chegar. Então, aqui a gente separou até umas ferramentas. Existem várias ferramentas hoje que as empresas atuam, né, no planejamento estratégico, existem várias. E qual que é o intuito dessas ferramentas? É justamente pegar ali o cenário, né, da empresa, entender como que está externamente, como que está o mercado, definir as metas de médio e longo prazo, desenvolver estratégias para alcançar as metas, muitas das vezes no início do ano. Um exemplo. A gente faz metas, né? Nesse ano eu vou praticar academia. Essa é a mais rotineira, assim, pessoal, meta pessoal. E a gente nunca atinge essa meta. Mas o porquê? O que que aconteceu? O que que eu errei aí no meio do caminho, né, que eu não consegui atingir essa meta? Então, essas ferramentas são importantes. Você ter a disciplina ali, quinzenalmente, mensalmente, você parar e analisar. Eu estou no caminho certo para atingir minha meta? Eu estou conseguindo chegar lá? Estou pelo menos próximo? Eu estou né, caminhando para chegar nessa meta? Se não, o que que eu preciso rever? O que que eu preciso aí reformular? Voltar, dar 2 passos para trás, às vezes é importante. Às vezes a gente fala, não vou dar 2 passos para trás. Não, mas às vezes é importante dar um passinho assim para trás para você dar um avanço maior depois. Então, parar uma vez por mês, quinzenalmente, ali e analisar como que está o seu negócio, o valor que entra na sua empresa. Você já gasta de imediato ou você, de fato, tem o caixa ali da empresa, né, que você destina o valor? Porque se o seu negócio precisa crescer, você tem que ter um planejamento financeiramente também. Você tem que entender que o valor da empresa é da empresa. E aí, no final do mês, que você vai pegar lá o que é seu e vai tirar. E o que é mão de obra, é matéria-prima, enfim. Tem que ter tudo isso faz parte do planejamento. Existem várias ferramentas, a gente colocou aqui também alguns exemplos, não vou entrar em todos hoje, vou entrar em apenas um. Depois, acho que a Isa pode compartilhar o material com vocês, né, que eu mandei. Vai ter meu contato também, se quiserem pode me chamar, acho que a gente tem muita coisa para agregar. O que eu coloquei aqui, né, eu coloquei um pouquinho de cada ferramenta. Ô, Isa, se você puder só passar a tela. Isso, aí eu coloquei um pouquinho de cada ferramenta, né, um resumo. No final da apresentação, também eu coloquei alguns links, nós colocamos alguns links que tem como Sebrae, que tem também entrando uma por uma ali, te auxiliando de como você montar, porque a teoria ela é extensa, mas a prática ela é muito importante. Então, vou pegar ali a que mais é usada hoje, que é SWOT. Então, pega lá como que eu faço passo a passo, como que eu devo fazer. Aí pode passar, Isa, a próxima tela. E aí, né, nós entramos aí nesse modelo que eu trouxe, que é o principal que as empresas usam hoje, que é o SWOT. O que é o SWOT? Nada mais é que medir força, fraqueza, oportunidade e as ameaças. Forças, quais são os pontos fortes do seu produto? Quais são os pontos fortes do seu negócio? Então, eu sou muito visual, então pega um caderno, anota. Qual que é a força da minha empresa? Qual que é a força do meu negócio, do meu produto? Qual é o meu ponto forte? Coloca isso, escreve para você visualizar. Às vezes a gente não tem a dimensão, né, do potencial que nós temos, do potencial da nossa empresa. E quando a gente anota ali como a gente começou e onde a gente está, a gente consegue visualizar aí como que foi a caminhada e aonde chegamos. Fraquezas. Quais são os pontos que você precisa melhorar aí no seu negócio e no seu produto? Analisar as ameaças. Quais são as ameaças do mercado? Como que estão os meus concorrentes? Qual que é o valor que eles estão colocando, né? Como que está esse cenário? E as oportunidades do mercado,
né? O que que eu posso fazer aí como oportunidade para melhorar, para crescer? Isso é bem importante. Esses 4 pilares que a gente colocou aqui são os que as empresas mais utilizam, mais utilizam. E eu falo que a gente tem que usar isso não só para o nosso negócio, mas para a nossa vida em todas as áreas. Esqueçam essa de que, tô começando agora, para mim isso não é importante. É sim, se você confia no seu negócio e você começou, então aposte todas as suas fichas, vai passo por passo, escreve, tenta entender, pesquisa, seja curioso, seja curiosa, entender como que está o mercado e como você pode aí evoluir. Isa, pode pular, por favor. E aqui, a volta mais uma, por favor. Ai, pode voltar uma. Voltar uma, aí, essa tela, isso, perfeito. Aí aqui, agora a gente vai passar rapidamente, né, por conta do tempo, mas depois a Isa vai compartilhar o material com vocês, como eu mencionei, e também podem me chamar se tiverem alguma dúvida. Mas aqui é o passo a passo, né? Como você vai fazer essa análise? Como que você vai passar para o papel, né, esse estudo? Querendo ou não é um estudo. Leva tempo? Leva. Precisa, né, desse tempo de analisar, até porque, para não perder o seu tempo, não perder dinheiro, porque o seu negócio tem dinheiro envolvido, tem investimento, seu investimento, né? Investimento financeiro, investimento de tempo. Então, para você não ficar caminhando, caminhando, caminhando e nunca chegar ao destino, essa pausa é importante. Então, para você parar, analisar, né, elaborar o plano aí. Então, identificar os pontos fortes, você listar essas áreas, né, que a empresa destaca, que o seu negócio destaca, pesquisar o concorrente, como que ele está, ver os seus recursos internos, habilidade, a maioria, não sei aqui como funciona o negócio de vocês, se tem equipe, ou se vocês mesmos são, como a Laurita, minha mentorada, ela mesma, a dona do negócio, ela mesma que faz, né, as peças dela. Então, como que é? Analisa tudo, coloca no papel os custos que você tem, vai identificando item por item, quais são os pontos fracos, né? Como o nosso colega, acho que foi o Everaldo mencionou, né, a falta de tempo, né, até de colocar os produtos na internet com medo, né, de ter uma comercialização aí grande e não conseguir atender. Então, coloca isso no papel, qual é o meu ponto fraco hoje? E aí, logo em seguida que você pegou esse ponto fraco, analisar a oportunidade. O que que eu posso fazer? O que que de repente, será que de repente eu preciso terceirizar, né? Poxa, a minha esposa que faz, mas será que de repente não valeria a pena eu terceirizar? Quanto custaria isso? Como que ficaria? Porque se tem uma procura grande, de repente vale a pena você terceirizar o serviço, né? Você ensinar alguém do jeito que você gosta, de como você trabalha, de como que é feito, de repente você tem um sucesso, e aí você já monta uma equipe ali, né? Sem querer, você já vai montando até uma equipe. Ô, Isa, pode mudar para a próxima tela, por favor. E aí aqui a gente vem para essa questão, né, das ameaças, que a gente vê aí os fatores externos. A economia, ela vai diretamente mexer em tudo. Então, entender também como o mercado está, como está a economia. A gente está falando para você ser expert, né, em finanças, expert em economia, não é isso. Mas você entender como que está o cenário. As pessoas estão comprando muito do seu produto, a procura pelo seu produto, como que está? As pessoas estão procurando por isso? Se elas estão procurando, quais os caminhos que elas estão procurando? Fisicamente, lojas físicas ou na internet, ou de repente não é produto, é serviço. Como que está a procura pelo seu serviço e quais são essas ameaças, né, no mercado falando, poxa, o mercado para o meu serviço não está legal. Então, o que que eu posso fazer aí para melhorar, para tentar me destacar aí de alguma forma? E com base, né, nessa ferramenta SWOT, desenvolver, elaborar uma estratégia. O que que eu preciso fazer agora que eu juntei o meu ponto forte? Nossa, isso daqui eu me destaco demais, meu negócio destaca demais. Só que eu tenho esse ponto fraco. Então, o que que eu preciso fazer para melhorar esse ponto fraco
sempre, né, deixar em evidência o meu ponto forte para o meu público, o meu cliente, né, mostrar o meu valor, a minha marca. Eu vou aproveitar esse ponto forte, minimizar o meu ponto fraco e melhorar. Na teoria aqui a gente vê muitos passos e parece até complicado, mas não é. Tudo é planejamento, é você escrever no papel ali e ver o que você pode fazer para melhorar. Até aqui alguma dúvida? Se alguém quiser falar ou mandar no chatzinho, fiquem à vontade. Pode até levantando a mão que eu estou conseguindo visualizar por aqui, tá? Se alguém quiser falar. Isa, pode passar a próxima tela, porque depois a gente vai mandar esse material, aí o pessoal pode dar uma olhadinha, se tiver alguma dúvida, procura a gente. Depois, quem quiser colocar até em prática, né, a ferramenta SWOT, que eu acho muito importante, tanto para o seu negócio como para a sua vida pessoal, família, pode me chamar, eu posso auxiliar, posso indicar sites que pode auxiliar nesse passo a passo de você elaborar, né, o seu planejamento estratégico. Posso te mostrar recursos pelo próprio Sebrae, que são gratuitos, né, que eu acho que é o principal aqui para quando a gente está começando, a gente tem a verba curta. Então, a gente precisa procurar meios que nos permitem começar com baixo custo e, se de preferência, custo zero. E o Sebrae tem muitos programas e vale a pena vocês entenderem, pesquisar. Pode passar a próxima, Isa, por favor. Aqui nós colocamos alguns exercícios de fixação, e não é para ninguém ficar com medo, para ninguém ficar saindo agora, né? Agora é a hora que alguns saem do Zoom, não precisa. Podem mandar no chat mesmo, aqui é um bate-papo, é conversa aberta mesmo, para a gente trocar ideia, né? Putz, Isabelle, na prática isso não tenho tempo, já não tenho tempo de vender, imagina elaborar um planejamento estratégico. E aqui é honesto, gente, é a realidade. A teoria ela é muito bonita, isso em todas as áreas da vida. A teoria ela é linda, mas na prática não acontece muitas das vezes. E a ideia não a gente quer chegar no 100%? Sim, mas se não der, tá tudo bem. O importante é a gente tentar evoluir, crescer e fazer com que o nosso negócio dê certo e que mais pessoas conheçam, tá? Então, eu vou ler aqui esse exercício de fixação e aí eu vou pedir para vocês mandarem depois o que vocês acham, qual que é a resposta no chatzinho. Então, aqui o exercício é o seguinte: uma Secretaria Estadual de Saúde elaborou um plano que definiu as forças e a fraqueza da política estadual de saúde. Essa metodologia de planejamento refere-se a. Então, só um resumo. Então, a Secretaria Estadual de Saúde elaborou um plano. Olha lá, eles pararam para elaborar um plano, que esse plano definiu a força e a fraqueza da política estadual da saúde. Aí, qual que é a resposta? Qual metodologia de planejamento eles usaram? Alternativa A, planejamento tático. Alternativa B, planejamento setorial. Alternativa C, balance. Isso é uma tradução, tá, gente? Também de uma das ferramentas que a gente usa, BSD. D, análise SWOT. E E, mapa estratégico. Manda aqui no chatzinho qual que é a alternativa. Que eu já vou abrir o chat para dar uma olhada. Quer que eu leia ou tá conseguindo por aí, Isa? Tô lendo, tô no chatzinho. Beleza. Então, o Ailton já colocou a alternativa D, Ó, Laurita. eu vou dar uma dica para a galera aqui, que tem algumas coisas que estão escritas aqui que eu acho que a gente não acabou não passando, ou passou muito rapidamente. Ó. Vou dar umas dicas aqui, ó, pessoal. Para planejamento de curto prazo, isso a gente chama de planejamento operacional, perfeito? Planejamento de médio prazo é um planejamento tático. Para um planejamento de longo prazo, é o que a gente está conversando aqui desde o início, é o planejamento estratégico, tá? Matriz SWOT vocês viram aí, planejamento setorial, o próprio nome já diz, né? Balance Scorecard, que é esse BSC específico aí que vocês estão olhando, basicamente é um modelo de gestão que orienta esforços e recursos de uma empresa em ações coordenadas, tá, pessoal? Tem foco na estratégia e se baseia em basicamente 4 pilares de sustentação: financeiro, cliente,
processos internos, que basicamente é qualidade, aprendizado e crescimento. Análise SWOT, vocês estão craques aí, já que a Isabela falou, e o mapa estratégico. Vou ficar uma dica aí para a gente poder responder essa pergunta aí. A Laurita já foi bem legal aqui que ela falou, força e fraqueza analisada pelo SWOT. Exato. Kelly D, Jennifer D, mais alguém? Ninguém mais, gente. Pode. Vocês estão com muita vergonha, mas sim, a resposta é a D, que a gente acabou de ver, análise SWOT. E é uma das ferramentas que as empresas mais usam, né? Tanto Secretaria Estadual de Saúde, governo, enfim. É a mais conhecida. Se vocês colocarem, der um Google lá, é a que mais vai aparecer ferramenta estratégica, né, para planejamento estratégico. Essa é a primeira, a escolhida por todas as empresas. Pode passar, por favor, Isa. Vamos para a próxima. Em um planejamento estratégico, a avaliação da conjuntura econômica e das tendências políticas se dá na. Então, aqui ele quer saber, né? Estou fazendo um planejamento estratégico. Na hora de fazer a avaliação, né, em questão econômica, das tendências políticas, o que vai, né, ali o que vai mais fazer com que esse resultado, tendências políticas, mercado financeiro, o que vai influenciar no meu negócio? Então, a alternativa A, formulação dos objetivos organizacionais. B, análise externa do ambiente. C, análise interna da empresa. D, formulação das alternativas estratégicas. Ou E, formulação do plano de ação. Aqui ele quer saber, né, como o mercado econômico, como as tendências políticas vão aí influenciar nesse planejamento estratégico. Então, qual a alternativa? A Lia já colocou aqui, a B. A Juliana também B. A Kelly B. Esse mês é o B. Mas é isso mesmo, tá, gente? Alternativa B. Então, nesse cenário, a análise externa do ambiente que vai influenciar. Então, a empresa parou, analisou, viu ali o que ia influenciar, é a análise externa. Ele está falando da política e da economia. Então, como que isso vai influenciar na minha empresa? É a análise externa do ambiente. Muito bem, meninas. Pode passar para a próxima, Isa, por favor. Vamos lá. As alternativas estratégicas constituem os cursos de ação futura que a empresa pode adotar para atingir objetivos globais. De um modo genérico, o planejamento estratégico da empresa refere-se ao produto ou, alternativa A, ao mercado, B, ao mecanismo regulatório, C, a fixação dos objetivos operacionais da empresa, D, a apreciação das expectativas dos acionistas, ou E, a diversificação. Vou dar um tempinho aí para vocês lerem aí a pergunta e dar uma analisada. Aí só enfatizando aqui que lá aqui no questionário ele tem objetivos globais. Então, isso já é uma ótima dica, objetivos globais. Eu estou falando do externo, né? Estou falando do quê quando eu falo do externo? Não depende internamente, não depende da minha empresa, mas depende do externo. Laurita, o Ailton já responderam aí, alternativa A. Kelly também. Olha aí, ó. Viu, Luiz, Ana, já estão prontos para colocar o planejamento estratégico em prática agora. É isso mesmo, alternativa A, o mercado. Na próxima aula tem que trazer cada um para o seu planejamento para apresentar. Já podemos marcar agora um momento só para trazer na prática aqui. O que você planejou? Muito bem, gente, é isso mesmo, é o mercado. Ali é a palavra-chave, né? A frasezinha ali, ó, objetivos globais. Já falou tudo, é o mercado. Isso não depende do meu cenário interno, depende do externo. Então, para uma empresa, né, funcionar, para as coisas acontecerem, nem sempre vai depender 100%. Na verdade, não depende 100% somente da gente.
depende de um fator completo ali, mercado, política, tudo vai afetar a gente, tudo, tudo. E isso não é só a empresa, isso não é só nos nossos negócios. Quem ainda trabalha no CLT, né, vida pessoal, tudo, interfere em tudo. Então, é o cenário, é o mercado mesmo. Pode passar para a próxima, por favor, e última. Isso. Aí, para a gente finalizar a parte de perguntas, o planejamento estratégico tem como foco central. Alternativa A. Então, qual que é o foco central aí do planejamento estratégico? Alternativa A, alcançar o potencial máximo da organização através do fortalecimento da capacidade de prever ocorrências futuras com impacto estratégico nas metas de longo prazo. Alternativa B, realizar metas organizacionais de longo alcance através da priorização de enfrentamento das incertezas ambientais internas. Alternativa C, capacitar os níveis diretivos superiores para enfrentar as incertezas ambientais externas. Alternativa D, reduzir as incertezas em ambientes competitivos para alcançar resultados precisos no curto prazo. Alternativa E, fortalecer a sinergia entre as capacidades efetivas da organização, visando alcançar seu pleno potencial de ação no ambiente de incerteza sistêmica. Podem dar uma lidinha aí e mandar no chat. Depois, antes da gente responder, eu vou até comentar alguns pontos aqui, porque essas questões, essas respostas, ela pode até nos confundir na hora de falar. Mais alguém? Ó, gente, vamos lá. Essa questão, quando a gente colocou, eu tinha certeza que ia gerar essa dúvida, né, Juliana? É isso mesmo, Ju. A dúvida entre a A e a E. E gera mesmo, né, essa dúvida entre as duas alternativas. A ideia do planejamento estratégico é alcançar o potencial máximo da organização? É. Mas a gente não pode entrar ali no planejamento já visando, tipo assim, nossa, chegar no topo, eu quero, mas eu tenho que ter a realidade ali em prática também, tem que ter o cenário real. Então, qual que é a ideia do planejamento estratégico? É você fortalecer a sinergia entre a capacidade efetiva da organização. Então, o que de fato minha organização efetivamente consegue atingir de resultado? Qual que é, né, o cenário, né, que eu posso ter uma efetividade real, né? Então, quero alcançar o potencial máximo? Eu quero. Mas a ideia do planejamento estratégico é fortalecer o seu negócio, evoluir, crescer, fazer com que ele cresça, mas o principal, fortalecer. E aí sim você vai alcançar o pleno potencial. Quando você fortalece o seu negócio, você caminha para alcançar o potencial máximo dele. Então, o principal, o primeiro, fortalecer, que está ali a questão E, a alternativa E. Fortalece a sinergia entre a capacidade efetiva da organização, para aí sim você alcançar o pleno potencial de ação no ambiente de incerteza sistêmica. Então, eu vou analisar um todo, vou fortalecer o meu negócio e aí sim eu vou alcançar o pleno potencial do meu negócio, da minha empresa, do meu serviço. Então, eu imaginei que ia gerar um pouco de dúvida entre A e E, mas a gente tem que ter na mente que a ideia do planejamento estratégico inicial, fortalecer o meu negócio, eu preciso fortalecer, preciso montar um negócio aí que deixa ele sólido, né, com que me dê fôlego, para aí sim eu ir alcançando as minhas metas, as pequenas metas para atingir o pleno potencial da minha empresa, do meu negócio. E aí nós vamos para a próxima tela, dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no chatzinho, ou falar, ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Na próxima tela, eu deixei algumas referências para vocês também, que eu acho muito legal. Tem o Sebrae, que tem alguns cursos gratuitos falando sobre planejamento estratégico,
como elaborar de fato o seu planejamento estratégico. Tem o site da G4 também. A G4 ela é uma empresa que dá cursos, né? Tem cursos pagos, mas tem alguns cursos gratuitos. E eles têm muitos materiais, né, ali no site gratuitos, dicas. Vale muito a pena vocês entrarem depois nesse site, darem uma olhadinha. Aí tem aí os 5 passos, né, ali no último link, como fazer o seu planejamento estratégico pessoal, não só do seu negócio, mas pessoal, né, na sua casa, seu familiar, planejamento financeiro, né, como você ali entender que o que entra para sua empresa é da empresa e no final do mês que você tem que separar a sua parte, a sua porcentagem, porque a gente quando está assim numa empresa pequenininha, né, só a gente, somos os donos, somos nós que fazemos tudo, tem essa mania de entrou dinheiro, já vai usando, entrou dinheiro, e aí é ruim, porque sua empresa não vai crescer, sua empresa não, você não vai criar caixa. Então, se você quer crescer, você precisa colocar isso no seu planejamento estratégico. O planejamento financeiro, ele entra também no planejamento estratégico. Então, é bem legal esses links, porque eles têm o passo a passo de como vocês fazerem isso. E aí, como ninguém se pronunciou aqui com dúvidas, eu deixei o contato. Alguém mandou no chat alguma coisinha, mas sumiu aqui para mim. A Ju falou que seria legal fazer uma prática, depois vocês Legal, legal. Me coloco à disposição para isso, viu, Ju? Pode fazer. Na próxima tela, ô Isa, se você quiser passar, Já tem aqui, ó. tem os Isso, contatos, né? tem os contatos. Então, fico aí à disposição. Pode, Ju, acho legal. Depois me chama no WhatsApp, se preferir, enfim. Me chama lá, eu posso te mandar esses links também direto pelo WhatsApp, para ficar mais fácil de você acessar e fazer esse planejamento, escrever mesmo, porque quando a gente escreve, a gente consegue visualizar a dimensão do nosso negócio, a dimensão do nosso produto, a proporção, né, como que está no mercado, fazer pesquisa, ter curiosidade é muito importante, porque quando a gente tem curiosidade, a gente pesquisa, a gente vai atrás. A gente coloca a nossa curiosidade assim para entender como que meu concorrente, né? Como meu concorrente está atuando nisso, como que ele está vendendo, qual que é o valor, como que ele produz. Então, é legal. Pode me chamar lá depois, quando você fizer, que eu vou olhar com o maior prazer. E é isso, pessoal. Fico à disposição aí depois, se quiserem me chamar, conversar, se ficou com alguma dúvida. A Isa vai compartilhar o material. Tem bastante coisa, bastante conteúdo, mas que vale a pena vocês darem uma lida com calma. Muito bom. Eu ia reforçar essa questão de um desafio para vocês aí de uma semana para outra. Contar ali no nosso grupo do Empreenda qual é a sua missão, a missão da sua empresa, a missão é por que que a sua empresa existe. Então, se ela é de doces, é para deixar a doçura em todo o seu bairro. Se ela é de artesanato, é para trazer a vida das pessoas mais útil. Então, compartilhem lá com a gente no grupo essa semana, semana que vem, porque a sua empresa existe, a razão. A visão é onde você quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Também conte um pouco dessa sua ambição, que vai ser muito legal da gente compartilhar. E claro, quem quiser já se arriscar a planejamento estratégico, final do ano é um ótimo período. Daí você vê como é que foi o seu ano, e aí já entra em janeirão com novas metas, novos sonhos. É um bom momento de pelo menos elencar 3 metas: uma para venda, uma para sua produção, uma para o seu marketing, e se desafiar um pouco dentro disso. Quem sabe o Everaldo começa a vender online por causa depois dessa provocação da aula. Então, é um bom momento, pessoal. Antes de encerrar, fica aí essa provocação e amanhã eu mando no grupo, segunda-feira também. Olha aí a missão de vocês, para vocês conversarem mais entre vocês lá. Antes de encerrar, eu queria convidar vocês a abrir as câmeras, se for possível, para a gente tirar uma foto para registrar, né? Além de registrar esse momento, também me ajudar na lista de presença de todo mundo. Planejamento é uma aula mais difícil, é um assunto de gestão mais denso mesmo, mas é isso, vocês têm que lembrar desses conceitos de missão, de meta e ir colocando, se desafiando para tudo fazer sentido. Bom, deixa eu só abrir aqui minha captura de tela, um minutinho, para Isa, se ajeitando. Isa,
Diga. Você está me escutando? Eu quero só dar uma última dica Pô, aqui. vai É lá. que hoje a gente vive num mundo hiperconectado. A gente consegue ter essas informações de forma muito mais fácil na internet. A gente consegue pesquisar como está o mercado de artesanato no Brasil, colocando no Google, encontrando informações de mercado que a gente consegue se basear, sabe? Então, assim, hoje a gente vive até no momento que a gente consegue ter essa visão mais fácil, né, do mercado, assim, tá mais à nossa mão. Então, acho que a gente precisa, né, aproveitar a internet, né, sair das redes sociais um pouco e fazer as nossas pesquisas para evoluir no negócio, tá? E eles Mas tá tiveram aula de inteligência artificial, que dá para jogar lá no chat, contar um pouco do negócio e pedir sim, para o chat mandar alguns dados também, né? Eu acho que dá certo, top, maravilhoso. O mundo com não chat é? GPT é incrível. Isso aí. Gente, então se preparem. Um, dois, três. Opa, mais uma vez, espera aí. Calma aí, que não deu certo. Um, dois, três e pausa, valendo. Agora sim. Isa, Ana, Luiz, muito obrigada pela colaboração de vocês. Obrigada por compartilhar a experiência, o conhecimento e o tempo aqui com a gente sobre esse assunto. Como eu falei no início, planejamento estratégico é só para quem quer investir mesmo no negócio, pensar a longo prazo. Pessoal, amanhã a gente manda as apresentações, a apresentação para vocês, a pesquisa de satisfação e a gente continua esse assunto lá no grupo. Se alguém quiser compartilhar planejamento estratégico, não só os voluntários podem, como se disponibilizaram, posso dar uma olhada, mas a equipe ACID também pode conversar com vocês sobre esse assunto. Combinado? Uma super boa noite. Obrigada mesmo e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Abraço. Boa Obrigada pela noite. interpretação, Carlos. Você foi demais. Obrigada, Isso aí. viu? Obrigada, Carlos. Tchau, gente. Valeu, Boa Valeu, noite. gente. gente. Boa noite. Tchau, tchau.